Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um Krishna, um Hare Krishna. Eu sempre quis trazer, são 14 anos de Vida Inteligente e a oportunidade se fez. Felizmente, nós estamos aqui com Purushatraya, tá certo a pronúncia? Purushatraya Swami, ou é Swami Purushatraya? O Swami não é um título? É um título, né? Mas na nossa linha usa depois. Usa depois, tá. Você vai explicar isso aqui, que eu vou te encher de pergunta hoje, porque eu tenho uma curiosidade incrível aqui. Então nós estamos aqui com o Purushatraya Swami, que é lá de Paraty, no Rio de Janeiro, e ele vai nos falar sobre essa tradição, né, que é Krishna. É um movimento, Purushatraya? Como é que a gente define o Krishna? Olha, esse movimento Hare Krishna, ele começou lá num estado da Índia chamado Bengala. A Bengala é o estado mais pobre da Índia, mas é talvez o mais rico em cultura. Sim. É lá no Bengala que surgiu por exemplo, aquele poeta Rabindranath Tagore, por exemplo, e Ramakrishna, todos são de Bengala. E esse movimento começou por um santo chamado Chaitanya Mahaprabhu. Isso foi na virada do século, quando o Brasil estava sendo descoberto. Olha só, 1500. Em 1500, tá importante essa. Agora você pergunta por que movimento. Nessa época, esse santo Chaitanya Mahaprabhu, ele predisse que esse mantra Hare Krishna ia se espalhar pelo planeta todo. Olha só. E isso daí acontece. Estamos aqui em Floripa e o mantra está aqui. Eu duvido quem não tenha. Acho que, claro, deve ter alguém que não saiba. Mas você entoar, é o Hare Mantra que chama isso? Hare Krishna, chama Maha Mantra. Maha Mantra, você tem razão, Maha Mantra. Não tem quem não saiba cantar isso aí, porque é uma coisa tão gostosa e é uma coisa tão simples, vamos dizer, é um mantra tão simples. Foi muito divulgado, por exemplo, nos anos 70, do teve tempo aquela dos Beatles, né? O George Harrison fez muito isso aqui, né? George Harrison, e também teve aquela peça, como é que foi, assim, uma peça que fez muito sucesso. Também foi uma divulgação incrível, dos Krishna, foi muito bom. Então continua a história, vamos lá que isso aqui é importante. Então 1500 mais ou menos. Sei. O Chaitanya Mahaprabhu, esse santo que começou e espalhou pela Índia uma onda assim de devoção a Krishna. Ele não inventou nada, não. Porque esse Maha Mantra está nos Vedas. Está nos Vedas? Está lá nos Upanishads, está ali. Olha só. Então, e aquilo por exemplo, onde que está, tem um Upanishad chamado Kalisantarana Upanishad. Então está ali o mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí depois no verso seguinte, em sânscrito, fala assim: Iti Shodashakam Nunam Kali Kalmasa Nasanam Nataparataro Paya Sarva Vedeshu Drishate. Isso quer dizer o seguinte: Iti Shodashakam Nunam. Essas 16 palavras do mantra, tá lá, 16. Kali Kalmasa Nasanam é o remédio mais eficaz para a era que nós estamos vivendo, que de acordo com o conhecimento védico chama era de Kali. Sim. Kali Kalmasa Nasanam. E depois no verso seguinte diz assim: Nataparataro Paya. O Paya quer dizer um processo, um método, uma prática. E diz Parataro Paya. Não tem outro mais eficiente que esse. Sarva Vedeshu Drishate. Isso é confirmado em todos os Vedas, que são centenas de livros. Sim. Né? Esse é uma das referências do Mahamantra assim, nas escrituras. Tem outras. Tem outros versos que dizem que nessa era que nós estamos, era de Kali, os nomes de Krishna, sim, é o que vai
o que vai, tem outro verso que diz que, porque mantra quer dizer você ficar livre da ansiedade, libertar a mente, mantra. Mente, né? Isso. A mente fica livre, sabe, da insegurança, das ansiedades. A mente que acaba com a gente, né? Porque a mente domina. Domina tudo, né? No Bhagavad Gita, Krishna diz assim, né? A mente pode ser nosso amigo e pode ser nosso maior inimigo. Com toda certeza. Aquele que controla a mente... Desculpa. Aquele que controla a mente é nosso maior amigo. E aquele que falha e fica escravo da mente é o nosso maior inimigo. Imagina, nosso maior inimigo. Sem dúvida. 24 horas por dia com a gente. Mas é mesmo. Dormindo na mesma cama. O nosso maior inimigo, a nossa mente, né? Então, Krishna fala muito no Bhagavad Gita, né? Controlar a mente, controlar a mente. Inclusive ele fala assim, aí o interlocutor de Krishna, que é Arjuna, sim. Ele chega uma hora ele que argumenta, pô Krishna, você está falando aí de controlar a mente, mas a mente é impossível de se controlar, ela é muito inquieta, ela é muito forte, muito dominadora, muito obstinada. Como é que é? Ele falou assim, é mais difícil controlar a mente do que controlar os ventos. Olha só o exemplo que ele levou, né? Ele trouxe, né? Controlar o vento. Não existe tecnologia para controlar os ventos. Mesmo. Isso daí ele falou há milênios atrás, né? Aí Krishna falou assim, é verdade. É muito difícil de controlar a mente. Mas aí ele deu 2 dicas. Né? Ele disse assim, Abhyasa Yoga. Prática constante. Tem que ter prática constante e Vairagya, desapego. São as 2. As palavras são simples, né? Agora, realmente não é fácil, não. Mas tem que começar a ir à prática. Prática, tem que ter prática. Agora, me diz uma coisa, já que nós estamos falando do Mahamantra, vamos focar nele um pouquinho. O que ele provoca? Porque é muito gostoso você cantar o Mahamantra, né? E vai contagiando. Vai contagiando, as pessoas dançam. Isso aí, energeticamente, fora a alegria, que é uma coisa gostosa, o que ele provoca? Eu cantar, entoar o Mahamantra? Olha, o mantra são palavras com uma natureza puramente espiritual, não tem uma conotação secular. Então essas palavras, a vibração que é importante, a vibração do mantra, ela causa uma influência na nossa consciência, eleva a consciência, senão nossa consciência fica só presa nas coisas práticas da vida. Sim. Então o mantra já abre os canais da consciência assim, para uma apreensão mais elevada, uma expansão de consciência, para você sintonizar-se com a transcendência. Assim. Não é apenas um louvor a Krishna, vamos dizer. Não. Tem algo porque cada mantra se está destinado a uma divindade. Certo. Então, o mantra Hare Krishna é Krishna. Então, está direcionando a consciência nessa direção. Sim. Você fala outro mantra de Shiva, Om Namo Shivaya. Lindo, vai para Shiva, vai para Shiva. Lindo, acho maravilhoso. Vai para Shiva. Então, Govinda, Govinda é Krishna. É Krishna, é? Próprio Govinda Jaya é Krishna. Krishna. Tá, eu estou vivendo e aprendendo aqui. Então, então, assim, cada mantra dá uma direção, você vai indo, sabe, nessa direção. Por exemplo, o mantra que faz parte do processo de autorrealização, quer dizer. E é muito interessante, porque no Bhagavad Gita, Krishna ensina esse processo que chama Bhakti Yoga. O que é isso? Bhakti é devoção. Devoção. Tá, devoção. O que é a yoga da devoção, vamos dizer? É a parte espiritual do yoga.
como se pratica isso? Como se pratica o mantra é uma das práticas. Mantra é uma das práticas. Uma das então, práticas, uma prática bem importante. Esse é diferente, né? porque yoga, a gente pensa em yoga, você está pensando em posição de lótus, isso aqui, aquilo. Não, é a yoga física, depois tem a yoga para a mente, tem relaxamento, tem respiração, pranayama. É o yoga também, ou não? É da respiração e tudo, e tem essa parte, a parte espiritual que mexe com a consciência. Mexe com a consciência. Então, assim, é um processo de você faz essa meditação, uma prática constante, como eu falei, assim, todos os dias, do mantra, assim, por exemplo, você começa o dia fazendo... Entoando o Mahamantra. Fazendo uma meditação pessoal, assim, murmurando, assim, repetindo o mantra, muitas vezes. Então, isso vai, assim, você começa o dia por cima, com a consciência espiritual. Então, essa é uma prática de Bhakti Yoga, né? E depois tem outras práticas de Bhakti Yoga. Claro, isso aí vai se desenvolvendo, né? Assim, porque muita gente pensa que Bhakti, assim, devoção a Deus, assim, é uma coisa meramente sentimental. Claro que mexe com o sentimento, mexe com o sentimento mais importante que nós temos, que é o sentimento de amor. Sem dúvida. Então, devoção a Deus é o amor puro, não é o amor interesseiro que tem nesse mundo, assim. Claro. Então, mas é como o meu mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele faleceu em 1977. Foi. Ele falava o seguinte: é como 2 trilhos do trem. Um trilho, a devoção. Outro trilho, conhecimento, filosofia. Os 2 têm que ir juntos, né? Senão o trem descarrilha. Se descarrilha. Senão descarrilha. Então, Bhakti Yoga, assim, tem essa parte da filosofia, das escrituras, estudo mesmo, assim. Então vamos falar duas, já que nós estamos aqui no caminho, depois eu quero a sua história. Eu vou me iniciar, por exemplo, me simpatizei com o movimento Krishna e eu quero me filiar, vamos dizer assim. Então, algo faz o chamado para as pessoas, que eu vejo muitos jovens, pessoas de mais idade, então eu vejo eles desapegados, né? Isso aí vocês, como é que se diz? Vocês conseguem já transmitir isso aqui, passar para o postulante, porque você vê que ele não está na rua ali fazendo favor nenhum. Eu vejo ele fazendo aquilo com carinho, com desapego. Então isso aqui não sei qual é a motivação. Perfeito, você falou a palavra certa. Não sei como é que vocês dão essa motivação. E o que atrai primeiro? O que atrai primeiro os jovens, né, que muitos jovens vão para o movimento Hare Krishna e vão aproveitar para desmistificar e desmitificar muita coisa. Porque dizem que os Krishnas são doidos, porque só ficam vestidos de laranja na rua, não sei o que, ficam vendendo livrinho e tal. Como é que é o movimento Krishna, vamos dizer? Como as pessoas se acercam lá e qual é o dia a dia de um Hare Krishna? É assim que a gente pode chamar? Pode. O Hare Krishna? Não, o movimento é muito aberto, né? Porque tem esses que se dispõem a ser assim como monges, né? Mas tem toda uma gama de pessoas assim que tem a vida comum, assim, uma congregação assim muito ampla, né, de pessoas que são advogados, professores, engenheiros. Ele não precisa largar a vida dele para ser um Hare Krishna? Não. Essa é uma opção, assim, essa é uma opção pessoal, né? É uma opção. Então quer dizer, eu posso ser um apresentador de televisão, por exemplo, claro, e ser um Hare Krishna? Pode ser, você pode ser um político, você pode ser... Pensei que eram as pessoas que abandonavam tudo e entravam numa comunidade e ficavam... Não, tem as comunidades, tem os templos que são lugares onde você vai num templo Hare Krishna, assim, da cidade, aqui na rua Mauro Ramos, tem um templo, assim. Você vai ver pessoas de todos os tipos ali. Tá. Tem jovens ali, surfistas, tem empresários, tem todo tipo de pessoas ali, O importante é você tem que compreender algumas coisas básicas, né? E uma coisa básica é você aceitar a autoridade de uma escritura
dos Vedas chamado Bhagavad Gita. Um livro... Isso daí é fundamental, né? O conhecimento dos Vedas é uma coisa impressionante. Nos anos 70, que eu tive acesso a esse conhecimento, eu fiquei impressionado, né? Fiquei impressionado, porque, olha, não são, assim, 1, 2, 3, 10 livros, não, são centenas de livros que falam de espiritualidade e de filosofia existencial. Assim, conhecer a realidade. Poxa, Traia, quem foram os autores desses livros aí? Porque essas pessoas aí do passado, 6.000 anos, né? Quanto monta isso? Por aí. Né? Quem eram esses seres aí? Que cabeças eram essas? A exemplo dos meus conterrâneos, os gregos também, que deixaram um grande legado aqui. Sim. Que seres eram esses que viviam nessas épocas e que trouxeram um conhecimento que até hoje nós estamos aí, parece que foi escrito agora, nesse momento aqui. Isso é interessante. Interessante porque a gente tem que compreender o seguinte, que é fácil de compreender, que nessa época o planeta era completamente diferente da agora. Sim, senhor, com certeza. A natureza era pura, o modo de vida era completamente diferente. Então foi aí que surgiu o yoga. Aí que surgiu as práticas de meditação, porque muita gente fazia esse trabalho interior. Muita gente chegou a um nível de consciência espiritual. Muita gente abriu os canais de sua consciência para a transcendência e esse conhecimento entrou na sociedade humana. Algumas dessas pessoas, eles ficaram com esse conhecimento e esse conhecimento ia passando de boca para o ouvido, sim, de mestre para discípulo. Quando começou essa era em que nós estamos vivendo, chamada Era de Kali, isso há 3.000 anos atrás. 3.000 anos antes da Era Cristã, sim, 5.000 anos, por aí. Começou a Era de Kali, isso daí está nos Vedas, lá conjunções planetárias, assim, que mostra assim, ó, o início da Era, né? Então, sabendo-se que nessa era aqui as pessoas, está na escritura, as pessoas têm uma vida mais curta, não têm muita memória, não têm muita assim, inteligência muito aguçada para as coisas espirituais, todo esse conhecimento teve que ser passado na linguagem escrita. Isso teve um editor Vyasadeva, esse é muito famoso. E ele editou todo esse conhecimento védico. Ele conseguiu manter a essência? Claro, conseguiu, claro, sim, porque é muito difícil, né, você passar para o... Era uma pessoa especial, uma pessoa assim com natureza divina e coisa, e ele botou tudo ali, assim, então tem tudo esse registrado, né? Tem os 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda, tem os 100 e tantos Upanishads, tem os 18 Puranas, tem assim os épicos, o grande Mahabharata que mostra a história do período védico, do qual o Bhagavad Gita é um capítulo. Nossa Senhora. Um capítulo, é o maior poema épico do mundo. E outro épico famoso é o Ramayana. Ramayana, a história do rei Rama. Ah, sim. Que é muito querido por todos lá na Índia, assim. Então, assim, isso... Existe uma ordem para a gente acompanhar isso? Como é que alguém que se interessa pela cultura védica, digamos assim, né? Por onde que ele começa? Todo mundo pelo menos já ouviu falar do Bhagavad Gita, né? Aí ele vai lá no Bhagavad Gita, mas falta, como é que se diz? Falta base. Que qualquer construção tem que ter uma base. Você tendo a base, você pode construir o que você quiser em cima depois. Como é que é o caminho da iniciação dentro hoje em dia tem esse instrumento aí da internet, do Google. Sim, mas como é que você começa? Ele tá, toda a informação está lá. Mas, toda a informação. Precisa ter uma orientação. Isso. Precisa ter uma orientação, não é assim, por exemplo, que... você vai na Índia e você vai entender tudo. Não, a sua cabeça vai complicar mais. Vai complicar mais, com certeza. Porque lá é uma babel de linhas filosóficas, de espiritualidade e tudo ali. Assim, precisa ter uma orientação.
precisa ter uma orientação, sim, uma referência. Então, qual é a base? Então, a base. Se eu quiser, a pessoa que quiser se interessar pelo que você está falando, nós estamos falando aqui, ele vai procurar o quê? Tem que uma pessoa que seja qualificada, que esteja nessa linha. Aí ela pode dar as instruções assim básicas para a caminhada pessoal. E na questão da literatura, ele pode começar por uma literatura fácil, assim que? Sim. Qual sim, é? Qual sim. seria? Qual você indicaria? Por exemplo, esses livros que eu estou escrevendo é uma literatura fácil. Sim, ele está aqui para lançar, inclusive está aqui em Floripa, para lançar Vida Sustentável, Construindo a Morada do Ser. Isso aqui é nenhuma construção, é a construção do nosso ser aqui. Nós já vamos falar sobre. Então, está aqui, ó. Né? Você tem um site, nós vamos anunciar já o site aqui. Fala então sobre essa questão, vamos lá. Por exemplo, eu sei que, quer dizer, meu mestre espiritual, ele deixou muita literatura. Tá. Essa literatura foi escrita assim há 50 anos atrás, né? Quer dizer, as coisas mudaram assim um pouco, né? Assim, muito. Mudaram bastante, né? E mesmo assim, essa literatura é a literatura básica. Sim, né? mas a essência continua, né? E agora, assim, os seus discípulos têm escrito alguma literatura assim, com mais atualizada, assim, uma linguagem mais moderna, mais acessível para as pessoas. Mas e tudo mais. Quem é que observa isso aqui? Porque o que a gente tem hoje, uma grande dificuldade da sociedade moderna é a gente pegar, quando a gente reúne um grupo, vou lá, eu entro no Hare Krishna, no movimento Hare Krishna, eu vou lá, me reúno, como você falou, na Mauro Ramos aqui, aí eu começo a fazer afinidade com outras 3 pessoas e começo a formar um subgrupo em outro lugar. Mas é uma verdade, sempre tem isso aqui. Alguns se afinam e vão fazendo isso aqui, então dispersam. Então, perde-se a essência. Essas traduções que você está falando, que são feitas Prabhupada, elas guardam a sua essência? Não existe aquela influência do... Isso é muito importante na nossa linha. Nós temos um conceito, e esse conceito está no Bhagavad Gita, chama-se Parampara. Parampara significa que o mestre passa o conhecimento para os discípulos, um discípulo qualificado se torna o mestre da próxima geração para passar para os seus discípulos, e esse conhecimento vai se passando de geração em geração. Isso chama-se sucessão discipular. E esse sistema de Parampara, ele prescreve que não pode ter alteração. Nenhuma. Não, guardar tem que 100% passar de fidelidade. Fidelidade. O que você recebeu, você passa para frente. Isso é como que sagrado. Muito bom. Sabe? Então, nessa nossa linha, esse Parampara vem de milênios. Isso é muito importante. Então, isso é isso que... assim, toda essa roupa, por exemplo... Eu também uso uma roupa, é que eu estou assim representando o movimento, eu estou usando. Se tem um programa, uma coisa, eu vou com essa roupa e tudo mais. No mais eu vou no banco e tudo, eu estou com uma roupa comum, né? Mas Prabhupada, quando ele veio para o Ocidente em 1965, ele chegou sozinho. Ele tinha dinheiro só para fazer 2 refeições. Ele tinha um baúzinho aqui assim, com livros que ele já tinha traduzido em inglês. Era a única coisa que ele tinha. E tinha um endereço de uma pessoa. Aonde? Lá em Nova York. Nova York, tá. Era o filho, que nem conhecia, era o filho de um amigo dele que tinha lá na Índia. Então, quando ele chegou, ele ganhou uma passagem de cortesia num navio cargueiro. Sim. E veio para o Ocidente sozinho, não tinha respaldo nenhum de nenhuma instituição e tudo mais. Chegou no porto lá, estava esse rapaz lá que tinha casado com uma americana e estava assim com um papelzinho aqui assim, esperando ele, coisa e tal, porque também não conhecia ele. Claro. Né? E aí ele chegou assim, ele chegou em 1965, na época que aqui no Ocidente estava se descobrindo as coisas da Índia, yoga e a música e tudo mais, né? Então tinha assim escolas de yoga e ele assim ficou num quartinho numa escola de yoga
E assim aí já juntou um pessoalzinho em volta dele, ele falando sobre Bhagavad Gita, e depois dali ele já foi para outro lugar, numa casa de uma pessoa, um apartamento de uma pessoa. Ele não voltou mais para a Índia? Ele voltou depois de 2, 3 anos ele voltou. E assim, aí em 1966 ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, chama ISKCON. É o nome assim internacionalmente. Na Índia todo mundo conhece ISKCON. Foi numa lojinha pequenininha, na 2ª Avenida lá em Manhattan, em Nova York. E ele fundou uma sociedade internacional. Assim, e a coisa a partir dali... Quer dizer, quando você quer, você consegue, né? Você realiza, né? É um exemplo, assim, impressionante, né? Porque começou ali, assim, numa lojinha. Aí depois já os discípulos já foram para Montreal, outros foram para São Francisco. Estava no auge do movimento hippie. E o Prabhupada ali chegou mais de 70 anos ali no meio dos hippies, e um dos líderes desse movimento, um poeta chamado Allen Ginsberg, ficou muito amigo de Prabhupada, e ele introduziu assim, ele abria as portas e estava com ele cantando Hare Krishna, então juntava aquela ripaiada toda em volta e tudo. E lá em São Francisco era o olho do furacão, então, né, desse movimento. Com o advento dos Beatles também. Então, depois dali 3 casais que já estavam assim, já estavam ligados a Prabhupada, foram para Londres, e lá em Londres fizeram amizade com os Beatles, que estava no auge da sua fama. Eu me lembro como se fosse no hoje. auge da sua fama. E um dos Beatles, George Harrison, ficou muito ligado a Prabhupada. Muito ligado. Até George Harrison falou assim para Prabhupada, assim, o que você acha de eu partir para uma vida monástica? Aí Prabhupada, ele era genial, né? Ele falou... Não, você tem seu caminho aí, vai. Isso. Pô, sucesso mundial, né? Tem jeito de você... Não ia ser artificial isso aí, não, faça sua música. Então, e ele fez, e não se esqueça de Krishna. Isso, através da música, o George Harrison fez aquele Nossa. My Sweet Lord. My Sweet Lord. Aquilo é maravilhoso. Eu ouço aqui, meus pelos ficam de pé. Então, o George Harrison ficou assim, fez a sua carreira toda, ficou um pouco afastado e coisa e tal, mas... Quando ele já estava mais maduro, ele retornou de novo aí, os contatos e tudo, e logo a seguir ele contraiu o câncer. Foi. E eu ouvi diretamente, aí ele reuniu aqueles amigos dele dos anos 60, que ele começou no Mahamana, e ficaram com ele até o final da vida dele. E aí posso dizer, ele saiu bem dessa vida. Saiu em paz, saiu tranquilo, saiu feliz e tudo ali, sabe? Isso eu tenho um depoimento da pessoa que estava junto com ele. Como você assiste a internet que você falou, que está aí, tudo que você vê George Harrison, você percebe uma vibração maravilhosa naquilo lá. É verdade. Tudo que ele deixou aqui, esse grande legado. Vamos falar de você agora. Como é que você se transformou num monge, né? Isso aí que você está falando, nós somos praticamente da mesma época, né? Então, eu sou de 51, você deve ser por aí. Sou de 45. 45, 6 anos não tem diferença, somos da mesma época, final da guerra. Como é que nós jovens... Eu nasci no dia que terminou a Segunda Guerra Mundial, no dia mesmo. Olha aí, tá vendo? Eu nasci logo em seguida. Agora, nessa época ali, o que levou você, um jovem, que você era jovem, assim, que levou você a buscar essa vida monástica? Eu li no seu currículo, que eu procurei na internet, né, que você, há mais de 40 anos, você está nesse caminho aqui. O que levou você para esse caminho? Olha... Devocional, porque isso é devoção. Antes eu tinha tentado outras coisas, né? Inclusive eu tinha me formado na escola naval. Naval, tá. Oficial de marinha. Mas eu pedi as contas logo que eu me formei, logo depois que eu me formei. Eu queria viajar pelo mundo, né? Aí assim, mas o dia a dia do militar não me atraía e tudo, então eu já saí logo. Fui o primeiro que saiu da minha turma, assim.
A minha turma hoje está toda assim, toda reformada e tem uns almirantes aí. Imagino, claro. Então, aí depois me formei também em outra faculdade, administração e tudo, mas não... Não agradava também, não estava preenchendo o seu ser aí. O que eu gostava era da natureza, né? Natureza, e depois entrei na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, não terminei o curso, mas assim, mexia com paisagismo e tudo assim, né? Então, um amigo meu da rua, que morava na mesma rua e tudo assim... Você se criou onde no Rio? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, lá perto num lugar muito, muito legal, assim, natureza, perto da Floresta da Tijuca. Nossa! Assim. Então, um amigo lá de infância, assim, ele me deu um livro, assim, um livro de yoga. Eu não sabia nada sobre yoga. Um livro de yoga desse famoso professor José Hermógenes. Nossa, professor Hermógenes já naquele tempo. Hermógenes, né? Sim. O livro era Autoperfeição com Hatha Yoga. E aquilo era novidade para mim, eu vi aquelas posturas, eu comecei a fazer aquelas posturas e tudo, seguindo ali as instruções do professor Hermógenes. Mas tinha assim 1 ou 2 parágrafozinhos que ele falou assim que lá pela Índia tinha um diferente modo de se ver esse mundo, uma visão de mundo diferente, assim, né? Isso te chamou? Isso me chamou a atenção. Foi o gatilho. Foi o gatilho. E isso daí, assim, entrou dentro de mim uma curiosidade, assim, avassaladora. Quero descobrir o que o Hermógenes falou. Aí eu fui atrás de livros e livros, assim, ia para as livrarias esotéricas no Rio e comprava livros. Eu chegava ao ponto de pegava o ônibus no Rio, ia para São Paulo. Nossa, e lá tem aqueles sebos, né? Tem muito. Lá no centro da cidade, assim, de 3 andares. Fantástico. Sabe? Ia lá e coisa, voltava assim com os livros e tudo, e devorava aquilo tudo, assim. E a coisa se dirigia mais para a Índia, né? A Índia que me atraía, assim. Então me concentrei mais na coisa da Índia. E quem né? te bancava? Teu pai e tua mãe, assim, vamos dizer? Como é que você Não, nessa eu trabalhava por conta própria. Ah, você trabalhava nessa área de paisagismo e tudo. Sim, você já trabalhava. Já tinha 20 e tantos anos e tudo, né? E quando chegou 30 anos, que eu tinha os 30 para 31, assim, aconteceu uma coisa inusitada, né? Foi que o templo Hare Krishna se estabeleceu na rua onde que eu morava. É muita coincidência, né? Quer dizer, é causalidade, né? Como é que vai acontecer isso aí? Aí, assim, já fiz logo assim Aí eu li o Bhagavad Gita comprei na livraria o Bhagavad Gita do mestre Hare Krishna, que tinha acabado de sair em português. Eu li o livro todo. Devorou? Assim, devorei. Aí fui conversar com alguns devotos lá e encontrei pessoas muito bem preparadas. Fiquei impressionado, muito bem preparadas. Aí me convidaram assim, bem fazer uma imersão aqui, passar alguns dias, aí eu tinha uma folga e coisa, falei, vou, né? Aí ali assim eu falei, puxa, olha só, eu sempre tive essa vontade, né, essa inclinação e querer entender essa vida monástica, agora apareceu uma oportunidade, né? Eu pensei assim, vou aproveitar, né? Se eu não gostar, eu caio fora. Claro. Não tem problema, não. O que eu não quero é ser frustrado. Ter uma oportunidade e não aproveitar e depois ficar assim, frustrado por causa disso, né? Então eu falei assim, eu vou tentar, né? Vou tentar. Estou tentando até hoje. Há 40 anos, né? 40 anos. Porque é tal negócio, a vida espiritual, assim, não tem limite, né? E aí, mas me conta, você foi para lá, aí apareceu a oportunidade de você ir para a Índia, você foi embora? No ano seguinte, 1978 foi a primeira vez que eu fui à Índia. Tá. Foi a primeira vez que eu fui à Índia. Mas você foi já? Você foi Você foi na louca, como a gente fala, ou você já foi com alguma diretriz? Já fui na direcionado, fui atrás de conhecimento. Fui ali direcionado.
Aí foi uma viagem um pouco rápida, um mês e tudo. Aí depois fui várias vezes, muitas vezes à Índia, né? Conheço aquele país todo. Que bacana. E nos anos 90 eu fiquei quase a década toda por lá e tudo. Assim. Tá, e aí como é que existe uma formação dentro do movimento Krishna? Como é que é isso? Não muito assim. Você hoje é um monge, né? É um monge? É. É um Swami. Swami é aquele isso, que... é um título. O título. É. O título de Swami recebe quando você é indicado por outros Swamis. Sim. Os Swamis que vai... Swami quer dizer o mestre, né? Tá. Mestre nessa linha de Bhakti Yoga. Então, quando um Swami pode indicar, olha, esse praticante tem condições de ser um Swami. Então, você passa também por um pente fino, né? Claro, de outros Swamis, claro, né? Claro. Então, aí você... Afinal, assim, porque a responsabilidade, se eu te nomeio, a responsabilidade é minha, né? Também, Então, é assim, né? Mas hoje o que você faz atualmente? Você é um escritor, estou vendo aqui, né? Vou mostrar de novo aqui, ó. Esse livro quantos livros você já editou? Esse é meu terceiro livro. Terceiro livro. Os outros dois, quais são? Um livro chama-se Olhos Abertos para a Realidade. São uma coletânea de crônicas, artigos e ensaios que eu escrevi. São seus? São meus. Sim, tá. Depois outro livro chama-se O Monge e o Aposentado. O Monge e o Aposentado? Como é que é? O que é isso? Pô? Eu pensei que era o monge e o discípulo e o aposentado. Como é que é isso? Fala sobre isso. Isso foi um fato real que aconteceu. Eu estava caminhando no centro do Rio de Janeiro. Eu me deparei com um amigo de infância e de juventude, que a gente conversava muito, uma pessoa inteligente, mas a gente não se encontrava há mais de 40 anos. Incrível, né? E morando no mesmo estado, né? Na mesma cidade. Eu viajei muito. De qualquer forma. Né? Eu viajei muito, ele sempre lá no mesmo lugar. Então, nós se encontramos na rua, né? Então, ele assim... Ei, tenho ouvido a falar de você, porque ele encontrava com meu irmão, né? E aí, tá na Índia, as coisas, sabe? Ele sabia mais ou menos que eu estava no Hare Krishna e tudo. Aí ele falou, o que você está fazendo? Aí eu falei, estou lá em Paraty, né? Nós temos um projeto lá já há 30 anos, um projeto alternativo, a gente planta, a gente constrói, a gente, inclusive... vamos falar já daqui a pouco dessa sua ecovila aí. A gente produz a eletricidade e a gente trabalha com jovens, sabe? E jovens que não queiram se integrar na vida, no sistema, mas a vida alternativa também é uma opção, mas tem que ter uma boa orientação para ter uma vida digna, uma vida responsável e tudo mais, né? Então esse trabalho é muito interessante, né? Aí esse meu amigo falou assim, puxa, olha só, eu acabei de me aposentar, você está aí cheio de planos, cheio de desafios, eu nem sei o que eu vou fazer na minha vida. O pessoal sabe disso, né? Mas foi interessante que uma pessoa falando assim, de uma forma assim, muito... escrever sobre. Aí, a partir... Isso aí foi um encontrozinho assim na rua, 10 minutos. Claro, ali, né? Mas daí desenvolveu a ideia, né? Eu criei o personagem. Claro, pô, bacana. O personagem, o aposentado, assim. Então, quer dizer, é o encontro de dois velhos amigos com dois paradigmas de vida totalmente diferentes, né? Legal, um dentro do sistema e outro assim uma vida alternativa voltada à espiritualidade. Então a gente tem assim um diálogo assim de igual para igual. Assim, esses livros, onde é que se encontra esses livros aí? No seu site ou não? No meu site tem. Seu site tem, né? Vai ficar escrito aí embaixo no crédito, depois vocês acessam e dão uma olhada. Tá. E agora, me fala agora, você tem o que a gente pode chamar? Você mora num ashram? Você tem um ashram? Ashram. É uma terra muito grande, é uma terra bonita ali na Mata Atlântica. Sim, eu vi Paraty, no Rio de Janeiro, né? Paraty. Como é que apareceu isso? Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que surgiu essa ideia? Isso já é... Porque
o meu mestre espiritual, Prabhupada, ele deu ênfase não só a programas urbanos, mas também programas assim fora da cidade, rurais, do campo. Sim. E tudo. Então, a gente tem essa instrução assim, então sempre buscando assim, aqui no Brasil tem uma fazenda grande lá em Pindamonhangaba, sim, Nova Gokula, no Nordeste tem, e outros projetos menores assim, essa terra lá. São de iniciativa privada, isso aí o movimento é uma coisa, Prabhupada assim é genial, né? Ele não centralizou nada assim, centralizou só a parte da doutrina e da filosofia. Aí tem que ter uma linha bem assim, tem que seguir a risca. Seguir. No mais, administrativamente, cada um se vira como pode. Então são projetos que surgem assim, numa iniciativa do pessoal da região. Então, vocês criaram aquilo lá? É uma permacultura ou não? A gente mexe com esses conceitos de permacultura. Jacovila. Tem gente que mora lá ou não? Ou tem famílias que moram lá e também solteiros e tudo. Tem uma pousada também. O lugar é muito bonito. Imagina, eu vi o site aí, tá aí o endereço também para vocês acessarem. Tá. Como é que faz aqui? Eu preciso ser Krishna se eu quiser visitar lá ou eu posso visitar? Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode visitar. Qualquer pessoa pode visitar. Então, qual é o procedimento? Marcar com antecedência? Ligar lá? O que se faz? Marca com antecedência. Tem um belo templo lá também, construído para a gente. E, assim, quer dizer, quando estiver lá, né? Tem que seguir o padrão da comunidade. As normas, essas coisas. Não tem negócio de intoxicação, somos vegetarianos, então assim tem que ser, né? Então, assim, qualquer pessoa pode vir nos visitar. Tá, e hoje o movimento Hare Krishna, ele está no Brasil inteiro ou não? Ou ele está mais... Vocês têm representação em todos os estados? Como é que é isso? Praticamente todos os estados. É mesmo? Tem um núcleo, vamos dizer? Tem outros estados que não tem exatamente um núcleo assim, mas tem famílias que moram lá e tudo. Hoje em dia, pela internet, a coisa fica mais assim, pode ter mais contato. Não tem Piauí, não tem Maranhão, também não tem no Acre. São lugares mais distantes, né? Mais distante, mas tem Belém, tem Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, agora, vocês são uma família ou existem segmentos assim, vamos dizer? O que você falou de Pindamonhangaba, Nova Gokula? É o nome? Nova Gokula. Nova Gokula. Aquilo lá é a maior do Brasil? Como é que é aquilo lá? Existe? Assim Vocês todos se relacionam, digamos assim? Como é que é isso? É uma grande família? Ou como é que é? É hierarquia? O Brasil é muito grande, claro, né? Que é. O Brasil é muito grande. Então tem mais ou menos assim, se relaciona, mas tem, por exemplo... Cada um tem a sua autonomia. Tem, por exemplo, o setor regional do norte e nordeste, tá. Ali, eles se reúnem ali. Tem o do Sudeste aqui, tem do Sul. Também, tá. Então tem esses setores, assim, que se reúnem mais. Mas tem alguns eventos e festivais, assim, nacionais, assim, principalmente em Nova Gokula. Assim, isso aí quem é o reitor, digamos assim? Quem é o Prabhupada ou não? Do movimento todo ou não? Ou cada um tem o seu... Não, o Prabhupada, ele é, assim, uma posição única, né? Porque ele que é o fundador do movimento, né? Ele é o fundador do movimento, então tá. Ele assim, é a referência total, né? Aí depois tem, assim, outros que ocupa, assim, uma posição dos mestres. Como é que é a hierarquia hoje aqui no Brasil, vamos dizer? Qual é a representatividade máxima? Qual é o título que se dá? Você é um Swami, existem acima, vamos dizer, qual seria o cargo máximo no Brasil aqui, vamos dizer?
Não tem essa, não tem essa hierarquia assim de que tem, por exemplo, tem um outro Swami que ele está ligado ao corpo governamental assim internacional. Sei. Então ele gerencia assim, ele está sempre viajando e tudo assim. E tem os outros que atuam mais regionalmente, né? Mas não tem essa... Não existe um bam-bam-bam, digamos assim. E depois tem assim uns swamis que tem assim a responsabilidade de ser assim o mestre espiritual. Então tem aqueles que são discípulos ligados a ele, tudo, mas convive assim como uma família. Normal, assim, tudo normal. Com uma família. Né? Tá, e hoje então, hoje o movimento, ele tem uma página na internet? O movimento Krishna, ele tem uma centralização? Deixa eu aproveitar aqui uma curiosidade que eu tenho antes da gente terminar isso aqui. Essa história, para nós aqui ocidentais, é meio estranho. De repente tem uma criança, a gente vê uma criança, apareceu uma criança, e essa criança é a reencarnação de não sei quem. Como é que eles identificam? Como é que eles identificam aquela criança como sendo a reencarnação de algum grande? Como é que é essa identificação? Isso não é comum aqui Aqui não, lá na Índia é muito comum, né? E até eles isolam as crianças ali, eles reconhecem aquela criança como... Você acompanhou algum processo assim? Você sabe qual é como é que se diz? O critério de se escolher uma criança dessa forma? De se identificar uma eventual reencarnação de um mestre, de um... São casos especiais, não é uma coisa comum. Não é comum, né? Não é comum. Pode ser que tenha algum caso especial e tenha alguns sinais que mostram e tudo, mas isso não é assim também. Na Índia tem muita coisa mística, né? Tem, demais, né? Demais. Assim, Como você vê a Índia hoje, né? Porque a gente olha, você que esteve lá, a gente olha a Índia pela televisão, você fala, puxa vida, né? Que lugar estranho, apesar da mística que a gente sabe tudo. Então a gente vê pobreza, né? A gente vê todas aquelas coisas. Como é que é? Ela tem parece que ela tem um outro tipo de riqueza, né? Diferente daquilo que o nosso conceito daqui ocidental, né? Não, e a Índia é muito rica. É muito rica? Muito rica. Mas aonde que a gente não vê essa riqueza assim? Porque aqui é tal coisa, né? É como lá. Lá também só sabem de Brasil, a lei do Pelé, só sabem de coisas... Capital Buenos Aires, essas coisas não, todas. E depois é só as coisas assim mais estranhas. Assim, essas coisas, notícias notícias assim espetaculares, houve uma chacina e com isso que chega para lá. Eles têm essa noção também de nós, que só tem pobreza, tudo tem cobra. Você vê que toda a história emana da Índia, dos Vedas, tudo isso aqui, né? E aí a Índia é muito rica. Passa os documentários, você Olha só vê pobreza. A Índia tem 1.200.000 habitantes. 1 bilhão, Então, assim, se você pensa que, assim, por exemplo, vamos dizer que 80% seja pobre, 20% seria 240 milhões. Gente pra caramba. Mas aí já me falaram lá que não são 240 milhões, não. São 350 milhões. 350 milhões de pessoas de classe média para cima. As castas, né? As castas elevadas ali, né? Classe média. Classe média. Pessoa que tem dinheiro, pessoa que tem o carro do ano, tem um bom apartamento, os filhos estudam na escola de cara, e passeio pelo mundo, vão viajar pela Europa e coisa. A pergunta quer dizer, mais do que a população do Brasil, com certeza. Sabe? Pessoas que, poxa, tem... Mas por que mostram essa imagem sempre negativa da Índia? Isso que eu não consigo entender. Porque tem focos de pobreza, principalmente nas cidades grandes. Tem os favelões, né? Nas cidades grandes tem. Porque no interior da Índia não tem essa pobreza.
A Índia tem um exemplo assim de um sistema agrário assim impressionante. É mesmo? É. A pessoa não pode ter uma terra maior do que um certo tamanho. Está tudo divididinho entre todo mundo. No interior, as vilas. Falta informação, né? Falta informação. O pessoal leva uma vida simples, mas não é pobreza, não é penúria, não. Você já tomou banho no Ganges? Muitas vezes. Você está vivo, então já é uma prova de que não mata, porque ali... Eu já fui lá, já fui na nascente do Ganges, lá mais de uma vez, lá nos Himalaias. Lá nos Himalaias, lá em cima, lá... Ali deve ser bacana ali, mas eu digo ali, aquilo que a gente vê, o que eles fazem, né, os rituais e toda aquela coisa de deixar os seus mortos, o rio levar tudo, então a gente dá aquela impressão para nós de que, por isso que eu digo, é bom falar com você, porque você viveu lá, é bom para esclarecer, porque a impressão que fica para nós aqui é como se não quisessem que a gente visitasse a Índia. Né? Não vem aqui porque aqui, ó, tem cremação ao ar livre, tem não sei o quê. Pelo contrário, o turismo na Índia é uma coisa impressionante. Sim, tem aqueles templos maravilhosos, não, isso aí vale a pena. O turismo, né? Todo mundo, assim, o turismo na Índia dá de 50-0 no nosso, sei lá, ou mais. Na Índia, poxa, você para no aeroporto ali de Delhi e tudo. Assim, é uma loucura. Só chegando... os jumbos um atrás do outro, né? De ocidentais. Não, você vai muitos ocidentais lá. Até a própria medicina, talvez né? A pessoa assim, mais menos informada. Medicina ayurvédica. Ayurvédica e tudo. Não, o turismo na... E depois está o seguinte, né? Eu ando pela Índia sem medo. Não tem essa violência urbana. É incrível, né? Mesmo sendo, como a gente vê aqui... Que tem roubo, tem tudo isso aí, tem. Qualquer lugar tem. Furto. Assim, coisa. Assalto não é o coisa. E eu ando muito mais descontraído do que ando aqui. E outra coisa, né, em termos de progresso aí, assim, de urbano, pô, a Índia tá bombando, né? Bacana, são coisas que a gente não tem essa informação, só ficam mostrando coisas que não são muito legais. Metrôs, assim, ultramodernos, avenidas e tudo, pô. Então, a gente vê outra coisa. Para a gente encerrar, hoje, vamos voltar para o livro que você estava falando, né? O monge, como é que é? O monge aposentado. O aposentado. Vamos falar do monge. O aposentado, a gente já sabe a história dele. E o monge hoje, qual é a sua perspectiva do futuro? O que você ainda almeja? O que você está aí? Eu vejo que você está ativo, você está escrevendo, você está aí praticando. Então já vi que você está com todo o gás, digamos assim, né? Qual é da tua visão do futuro? O que eu quero é dar a minha contribuição aí, da minha experiência, né? Agora estou nessa idade aí em que todo mundo está se aposentando, né? Quer dizer, você tem direito naquela fila de prioridade ali, sabe, no banco, no aeroporto, né? Então, assim, eu posso ver que as pessoas estão precisando de uma orientação, sabe? O pessoal assim, na minha idade, assim, tá meio perdido, né? Então, eu estou ultimamente abordando mais esse tema, né? Você está focado nisso? Você está focado em vida sustentável, né? Tá. A pergunta é a sua vida sustentável ou não? Quer dizer, só vamos dizer que realmente a vida foi sustentável no final da vida. Vou contar uma coisa. Vamos lá. Aí eu te falei que o livro que... Eu te falei como eu conheci o movimento, assim, né? Aí eu escrevi o primeiro livro, assim, eu falei assim, poxa, eu vou levar esse livro antes de levar na gráfica para mostrar para um amigo meu. Aí eu saí lá de Paraty, fui lá para o Rio. Ele mora num apartamento, num lugar muito legal, tem um Pão de Açúcar, assim, sabe, perto ali.
Aí quando eu abro a porta do apartamento, assim, eu levei um maior susto, porque esse meu amigo estava assim, ó, pele e osso, assim. A mão tremia, que assim, sentado numa cadeira e tudo, assim, sabe? Também tinha 94 anos. E era o professor Hermógenes. Era mesmo? Era o professor Hermógenes? Que se tornou depois meu amigo, assim. Olha só isso aí. Ele... E foi pouco antes dele sair fora, né? Já estava ali nas últimas, né? E eu digo para você, completamente lúcido. Lúcido, total. Alto astral. Incrível. Assim, a voz sussurrando assim, que nem se escutava direito, mas assim, irradiando assim, uma felicidade, uma autoconfiança e tudo, transmitindo toda essa coisa, né? Aí você pode dizer, poxa... E é mais ou menos isso que você tenta passar? É uma vida sustentável. É isso que você está falando, essa que é a ideia. Né? A ideia é essa, eu acho que ele nem chegaria nessa idade que ele chegou se ele não fosse um praticante da vida que ele levou, né? Porque... outros chegam, sabe? Então é o seguinte, outro conceito que eu coloco aqui nesse livro é de produtividade. A pessoa tem que ser produtiva até o final. É claro que a produtividade varia nas diferentes épocas da vida, né? Sim. Por exemplo, na fase de estudante, a produtividade é aprender as lições e tirar boas notas nos exames e tudo. Na segunda fase da vida, vida familiar, aí a pessoa tem que ser produtiva de qualquer jeito. Você, né? Tem filhos? Não. Não teve filhos, tá? Então, assim, tem que conseguir uma boa moradia, tem que conseguir um bom trabalho, tem que encher a geladeira de todo dia, tem que educar, levar as crianças para a escola e tudo mais, né? Aí depois chega na terceira fase da vida, vida de aposentado. Aí essa produtividade decai totalmente. Aí pronto, é o início do fim. É o início do fim, de verdade. Né? Mas essa fase é muito importante, claro. É uma oportunidade de ouro que você tem. Sem dúvida. Olha só, na primeira fase da vida, na vida de estudante, alguém cuida de você. Papai, mamãe, vovô, vovó, professores e tudo. Na segunda fase você está cuidando dos outros. Chega na terceira fase, você tem que cuidar de si. É verdade, porque... Porque tem a quarta fase. Qual que é a quarta fase? É a saída. E quem não está preparado nessa quarta fase vai ter problema. E pode ser problemas muito sérios. E a terceira fase é a hora de você preparar, sabe? Se preparar, cuidar de si, sabe? O ser humano tem a capacidade de antever as coisas. Então você pode antever aqui, daqui a 10 anos, 15 anos, o que vai ser de mim? Então, assim, é viver o presente, mas de olho no futuro. Não olhar para trás, não. Não olha para trás, não. Do passado. Exatamente. Tem muita gente que está nessa fase aí e só está olhando para trás. Aquela conversa assim, né? Porque no meu tempo... É isso, não. Quem vive de passado é bilheteria de museu, né? Que eu digo aqui. É ou não é? Bilheteria. É ou não é? É verdade? Não é? Não, tem que olhar para frente. Com certeza, tem que olhar para frente mesmo. Olhar para frente, sabe? E olhar para frente, adquirir autoconfiança e tudo. Então, aí o livro tem uma construção. Bacana. A analogia assim de uma construção assim para ter a morada da alma. Assim, o que nós somos mesmo, de onde que é a fonte da vida, a fonte da consciência e tudo, porque é isso que vai para frente. O corpo fica para trás. Fica, exatamente. Então, assim, a gente tem que ter uma boa morada, assim, da alma, por exemplo. Então, é uma construção. A construção e é isso basicamente o que diz o Vida Sustentável. Isso aqui foi uma edição sua? Quem editou isso aqui? É uma coisa minha. Edição própria, tá. Bacana. Instituto Paramatma, que é um instituto... Isso aqui nós... Tão boa quanto a ideia da construção está o conteúdo, bem apresentado, interessante e principalmente informativo. Mais uma vez, é uma leitura leve e acessível, desprovida de fanatismos e sectarismos. Importantíssimo. Tenho certeza que muitas pessoas vão ter o interesse de se aprofundar demais e dedicar às suas construções. Quem escreveu foi
Vrajalila Devidasi. Liliane Coelho dando a recomendação do livro. Bacana. Então, isso aqui a gente acha no site, né? Acha. Então, beleza, tá aí. Quando é que você volta a Floripa? Quando você vier, nós vamos conversar sobre outras coisas. É mesmo? Eu acho que é interessante a gente... Hoje nós fizemos uma visão geral, satisfazendo as curiosidades do apresentador, né? Sabendo o que é o movimento. Pode entrar no conhecimento dos Vedas aí. Perfeitamente. Pode Numa próxima entrar oportunidade nós vamos entrar nessa questão que me interessa muito, né? Essa questão do conhecimento em si, porque acho que é o mais antigo dos conhecimentos, que se tem notícia verdade, é a base de verdade, tudo aquilo. É verdade. Então a gente pode se aprofundar nisso. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite, né? Sucesso no seu livro. Com que frequência você vem a Floripa? Você tem ideia ou não? Umas 2 vezes por ano eu venho aqui. Ano. Então tá. Então nós estamos no início do ano, provavelmente você vai voltar esse ano. Certamente, Então tá. Então tá aí. Então muito obrigado pela sua presença. Tá. Você quer deixar algum recado final para o nosso telespectador ou não? Estamos assim, disponíveis a qualquer pessoa que queira entrar em contato e saber mais sobre o nosso modo de vida e as nossas ideias e tudo. Eu estou sempre à disposição. Acesse aí o link que nós deixamos aí embaixo. Tá? Quando entrei em contato com ele, me respondeu de imediato. Tomara que você tenha a mesma sorte, né? Então tá aí, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.